pus o... Ok, this meeting is being recorded, please. Out Ai, my meu Deus control. do céu. It's out my control. A nossa, como é que chama? Secretária de voo. É, porque eu pus o compartilhamento do som, eu acho que acabou dando Não, eu isso. sei, eu achei a nossa secretária de voo. Agora, Não fui eu, não, com como é essa que é? pronúncia Listen your maravilhosa. seatbelt, please. Como é que é lá? Vamos lá. Vamos lá de Pronto, novo. agora sim. Vamos lá. Faze por ti mesmo, nos domínios da sua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real. Então, vamos aplicar, né, os ensinamentos de Jesus. O trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Pode mudar. Peraí. Tá. Agora? Tá. Acho que o meu deve estar com um delayzinho aqui. Mas o meu também tá. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Então, cada momento a gente tem que verificar, né, se não está sendo mostrado para nós uma oportunidade de melhoria, né? Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Então, vamos ver, né, se não está sendo mostrado para nós, né, alguma oportunidade de melhoria, né, de crescimento, de perdão, né? Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração, né? Realmente não é fácil. Ele fala que é difícil, né? Mas a gente tem que tentar, né? A favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto, né, contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade. Então, ele fala a melhor coisa é termos boa vontade e amor, né? É a nossa boa vontade e benefício daqueles que nos odeiam, ou que ainda não nos compreendem. Então, é o amor, né? O antídoto para tudo isso é o amor, né? A gente sabe disso. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Então, enquanto a gente ficar na defensiva, a gente vai saber que vai ter mais conflitos, né? Porque o outro também vai querer aí atacar. Então, se você se recuar e tratar com amor, a gente vai ver que o negócio, né, melhora. Enriquecer as munições, mas se descermos à praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Então, se a gente não tiver disposto, né, a perdoar, a gente sabe que vai ter, né, mais atritos. Alguém te magoa, ele fala, reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te entende, persevera. Alguém não te entende, desculpa. Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Então, a gente tem que sempre tentar ver o melhor lado aí, né? Deixar-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Vamos como é que chama? Entender, né, que está sendo dada uma oportunidade para a gente de melhorar, né, nessa encarnação. Então, vamos aproveitar, senão vamos ter que renascer de novo, né? Ele renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Então, vamos melhorar isso agora, né, gente? Vamos renascer, vamos deixar, né, as coisas que deixamos, né? Vamos melhorar agora, né? Vamos deixar as coisas que temos que melhorar, não vamos deixar para depois, vamos fazer isso agora, porque senão tem que reencarnar e resolver depois, né? Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã, Emmanuel. Então, é uma mensagem muito bonita, né, de Emmanuel. Tem mais? Acho que não, acabou, né? Acabou. Então, a mensagem é essa, não deixarmos, né, de perdoar, né, e fazermos tudo com amor, senão teremos que renascer novamente, com certeza, com os mesmos propósitos de melhoria. Vamos passar agora, né, para a Luzia na aula. Vou fechar meu microfone. Obrigada, gente. Então, vamos começar sempre com uma mensagem de Jesus. Vamos ver qual é o recado de hoje. Deixa eu colocar aqui a Lorena. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu,
só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, a gente só entra no céu, ou seja, a gente vai se depurando, se aproximando cada vez mais de Deus, à medida que a gente pratica o evangelho. Não como uma coisa exterior, mas como uma coisa interior, né? Quando a gente interioriza realmente os ensinamentos e ele entra na nossa vida diária, né? Assim como uma rotina, como uma mudança de postura, na verdade. Então, vamos ver hoje. É o retorno à vida corpórea e à vida espiritual. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Está no Evangelho. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretem a perda. Todo mundo concorda aqui que a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai? Vocês concordam? Concordo. Então, Embora tá seja extremamente difícil para quem fica, mas para quem vai é uma bênção, né? Então, aí agora nessa lição a gente vai poder entender por que a gente fica com esse sentimento, né, de tristeza quando a pessoa parte, né, mas, na verdade, ela está trilhando o seu processo evolutivo. E se a gente mantém na mente que a gente já teve inúmeras reencarnações, a gente já começa a colocar na nossa mente que isso é um processo normal, isso é um processo natural do espírito, né? Esse processo de reencarnação, e às vezes a morte prematura é porque já cumpriu aquele combinado que você fez no plano espiritual, você já cumpriu o combinado, então você pode voltar para a tua verdadeira morada, que é no plano espiritual. Então, aí tem o morte e deslugamento, morte do corpo puramente física, que a cada encarnação a gente pega um novo modelito, né, de corpo, né? Então, a cada encarnação você vem com um novo corpo físico. O desligamento puramente espiritual e o retorno à pátria espiritual. E aí começa a explicação do livro dos Espíritos. Que sucede à alma no instante da morte, que é a questão 149. Ela volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartará momentaneamente. Então, você retorna ao plano espiritual. A alma, depois da morte, volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade, em contínuo aprendizado, e, ao terminar o curso, voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. Então, aqui na Terra, vamos colocar como uma recuperação. Então, você aprende aqui, você aprende aqui, aí você vai para o plano espiritual. Aí você fala, não, estou precisando retomar para aprender melhor essa questão, porque eu ainda preciso fazer a coisa certa, eu tenho que passar nessa prova. Eu tenho que passar nessa expiação. Então, eu preciso voltar aqui para o plano material para poder evoluir, para poder me aprimorar. Então, a gente tem que ser o pós-graduado, né? Aqui. Então, a gente tem que ser... Cada vez que a gente vem, a gente tem aquele instinto, né, espiritual de melhora. Na questão 155, como se opera a separação da alma e do corpo? A gente já teve uma visão no livro Voltei, né? Então, o que o livro dos Espíritos nos fala? Rotos os laços que retinham, ele se desprende. 155. A separação se dá instantânea por brusca transição? A gente já viu que, no caso do Jacó, teve todas aquelas etapas que ele passou, né? Então, os Espíritos explicam. Aí continua a questão ainda, né, na verdade. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Tem um botãozinho que liga e desliga, será? Não. A alma se desprende gradualmente, que foi isso que a gente presenciou e leu no livro Voltei. A alma não perde a sua individualidade.
ela abandona suas vestes carnais e permanece em outro corpo sutil. Qual é esse corpo sutil? Acho que vocês já sabem. Deixa eu ver, vou escutar quem fala aí, vamos ver. Qual é esse corpo sutil? Vamos lá, Corpo gente. astral, né? Perispírito? Perispírito. Perispírito, não corpo Ou astral. corpo astral. Corpo astral é o perispírito. Ah, não é? Ah, falei mal. Ele é próprio para a continuação da imortalidade. O que chamamos com muita propriedade de espírito é o seu instrumento de comunicação no mundo em que habita. Então, a nossa comunicação ela está toda no espírito. Às vezes permanece com a forma que tinha quando encarnado, mas pode mudá-la usando a capacidade espiritual que a sua posição no mundo fez adquirir. Então, a partir do momento que eu vou evoluindo espiritualmente, eu tenho essa capacidade de mudar, né? A minha aparência reencarnado, né? Como encarnado. O corpo espiritual é sensível ao pensamento do espírito, que pela vontade pode transformá-lo como desejar. Então, quando a gente vê um espírito, por exemplo, nas materializações, eles vinham nas materializações, eles vinham como a última encarnação, para poder ser identificado, porque a gente não teve inúmeras encarnações. Então, como é que eu vou me apresentar se eu já tive vários corpos? Então, de acordo com a sua necessidade de comunicação, ele vai aparecer para você como na última encarnação, assim como a gente sonha também com os desencarnados, né? A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente, como uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então, conforme a compreensão espiritual, conforme o seu processo evolutivo, esse desprendimento vai acontecer mais rapidamente ou menos. Em uns, é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida toda é material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido durante alguns dias, semanas e até meses. Quanto mais você ligado aos seus interesses materiais, ou à sua família mesmo, aquele sentimento muito de minha família, é meu filho, são as minhas coisas. Então, a partir do momento que eu tenho muito apego, eu vou demorar um pouco mais para poder ter desprendimento, porque eu estou muito ligado ainda. Relação que o espírito tinha com a matéria. Então, isso que eu acabei de explicar. Essas observações ainda provam que a afinidade persiste entre a alma e o corpo. E em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse aqui é a história do castelo como é que é o nome? Agora me fugiu o nome. Camilo Castelo Branco. Ele era um escritor e ele estava perdendo a visão, e ele não ia conseguir mais escrever. E aquilo ele não conseguiu trabalhar com aquele problema que ele estava tendo. E aí o que aconteceu? Ele se matou. Então, como ele ainda tinha muito fluido vital, e o combinado era viver tantos anos para poder ir utilizando aquele fluido vital, ele ficou acompanhando a decomposição do corpo, ali sentindo todas aquelas impressões, todas aquelas sensações, ainda porque ele estava muito próximo do corpo, né? Justamente por causa da quantidade de fluido. Então, foi um processo de desligamento que durou muito tempo e muito sofrido. Ele era um suicida, né? Verificam-se com alguns suicidas. Bom, e aí, então, o desencarne, as formas do desencarne. Vamos poder escolher, hein, gente? Vamos ver. Vida mais material. Vai demorar mais o desligamento espiritual.
e vai ser mais doloroso o processo de desencarne. Então, nós estamos aqui internados, vamos começar a se livrar desse desprendimento, desse apego às coisas materiais. Porque eu acho que vocês vão querer que seja mais rápido o processo de desligamento espiritual, menos doloroso o processo de desencarne. Então, a gente lembra do livro Voltei, o Jacó, que ele era um cara super espiritualizado, né? E aí, mas ele era apegado ainda aos seus livros, ele era apegado muito àquele processo todo que ele queria conhecer, como é que ia ocorrer. Então, aquilo fez com que demorasse um pouco mais. Se ele fosse mais tranquilo, já fazendo todo aquele conhecimento que ele tinha do plano espiritual, ele ia ter um desencarne talvez um pouco mais tranquilo. Não sei, né? Só a minha opinião. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se fizesse o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento, ou seja, vai passar mais dificuldade, mais aflição. Porque, na verdade, quem é que está cobrando aqui? Tem algum júri, né? Se desencarnou, tem aquela bancada que você vai ter que se explicar? Não. Quem vai te cobrar é a tua própria consciência. Envergonhado de o haver feito. Então, ele desencarnou e falou assim, bom, e agora, né? Não passa aquele filminho, lembra do Jacó? Não passou aquele filminho na cabeça dele? Então, vai passar na nossa também. E aí? Essa cobrança. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. Então, aí tem os dois casos, né? Então, ele desencarnou, o que aconteceu com ele? Ele está com vergonha e se praticou, desperdiçou o tempo. Então, se eu tive na encarnação para poder melhorar, e eu acabei ficando naquela, ou se eu não fiz o bem, eu também não fiz o mal, e aí não evoluiu, e ele perdeu tempo. E tem o outro lado, alívio, porque eu estou voltando para minha casa. Sabe aquela sensação de quando você está muito tempo fora de casa, está viajando ou a trabalho, mesmo até passeio, você fica muito tempo, tem uma hora que você quer o teu canto de volta, né? Então, essa sensação, quando o espírito desencarna, e ele cumpriu a sua missão, ele tem um alívio, porque ele está voltando para a sua verdadeira morada. Então, se ele praticou o bem, aproveitou bem o seu tempo. Na questão 161, na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente. Então, aconteceu uma morte violenta. Não esqueçamos que nada acontece por acaso, tá? Então, teve uma morte violenta ou acidental, já estava mais ou menos no planejamento, né? Mas como é que acontece? Geralmente é assim, simultaneamente, né? O desprendimento simultâneo. Mas, em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Tem alguma coisa no bate-papo? Ou alguém quer ligar o microfone e falar? Priscila? Oi, desculpa. Tem alguma coisa? Então, o Williams perguntou naquele caso lá sobre o suicídio, né, dele ter se matado, né? Aí ele perguntou, foi suicídio? Eu falei que sim. Aí ele pergunta, mas acha que todos que escolhem ceifar a vida permanecem sofrendo até que acabe todo o fluido vital? Então, a lei diz que você não pode interromper, que você já tem um combinado. Então, a maioria, eu não vou dizer assim a maioria, mas todos os casos que foram nos apresentados sobre o suicídio, acaba sendo assim, tem que cumprir, tem que acabar aquele fluido vital. Mas não nos esqueçamos que os espíritos nunca estão desprotegidos, desacompanhados. Eles estão sempre passando por um acompanhamento, os seus mentores estão do lado, só que ele ainda está com aquele processo, ele vai ter que se desligar. No caso do... Teve um caso que o Costa explicou para a gente, que ele falou que depende muito, por exemplo, também
Teve um caso de uma menina que ele contou que ela também acho que tinha se suicidado, e assim, conforme muitas orações que fizeram para ela, ela acabou sendo amparada pelo plano espiritual. Então, depende muito de cada um, da individualidade do caso de cada um, entendeu? Então, a gente sabe que o fluido ele tem que ser esgotado, mas aí, né, tem essas coisas, as intervenções que podem ocorrer também, né, de espíritos superiores também. Então, a gente não pode adotar como regra para todos sempre, né? Assim, que vai ter o sofrimento, porque foi Vai ter o sofrimento. interrompido, mas Sim. que esse sofrimento vai ficar até o final, aí vai depender Sim. do caso, né? Por exemplo, no caso do Castelo Branco, ele mesmo teve o desequilíbrio e acabou se matando, mas às vezes o suicida ele é levado por um outro espírito ou por algum encarnado, ou por outro espírito desencarnado que ficou obsediando. Então, se ele foi levado, ele acaba sendo um suicida, mas é que o débito dele não é total. Ele tem um outro espírito que acabou aproveitando o desequilíbrio dele e potencializando esse fato. Então, é outra questão de suicídio. Tem as pessoas que os drogados, eles são suicidas também. As pessoas que são alcoólatras, ou seja, todos os vícios, eles acabam sendo definidos como suicídio, né? Suicídio indireto, né? Que eles falam. Suicídio indireto, exato. Mas, por exemplo, Luzia, nesse caso do Rio de Janeiro, que a gente escuta muito, mas pode ser em qualquer momento, questão de bala perdida, né? Uma criança, por exemplo, algo que, vamos dizer assim, é lógico que a gente não tem um conhecimento se estava já combinado ou não, né? Sim. Quer dizer, ela talvez, se ela ficar revoltada no momento pelo fato, talvez ela fique apegada ainda, ou se ela se aceitar no momento, ela se desprende rápido, né? Não sei como que seria o processo, né? Então, depende o do Costa estado sempre mental no fala momento. que não tem bala perdida, tem bala achada, né? Então, ela... É verdade. Eu não quero achar nenhuma. Não existe não existe vítimas, né? Sempre tá tudo certinho, programado pela espiritualidade. Só que a gente não né? sabe o que a gente combinou, né? Esse é que é o problema, né? Não vai saber, né? Porque senão não teria validade a tua encarnação, se você souber, né? Você tem que fazer de acordo com a sua evolução. Você vai evoluindo, vai tendo aquele, né, no livre-arbítrio de sua Não, escolha. sim, mas no momento da morte, supõe uma bala perdida, você pode ficar revoltado, falar assim, puxa, eu estava aqui numa boa com a minha família, de repente, né, sou obrigado por outros, né, que a gente não sabe o que aconteceu antes, sair daqui, né, aí pode revoltar e pode acontecer um monte de processos. Quer dizer, cada caso literalmente é um caso, né? Exatamente, cada caso é um caso. Cada caso vai ser avaliado no plano espiritual de acordo com o processo evolutivo. Então, vamos dizer que aquele espírito combinou de levar um tiro. Quando ele desencarna, ele vai passar por todo aquele processo que a gente aprendeu, que aconteceu com o Jacó, e quando ele chegar naquele entendimento, ele não vai ficar revoltado, porque ele já sabe que foi já estava no plano, né? Mas isso vai depender muito da compreensão, do acompanhamento, do acompanhamento que ele tem com os desencarnados, com seus mentores, com os espíritos amigos, com a sua família espiritual. Vai tudo depender muito, né? Porque nos trabalhos de desobsessão, por exemplo, quando você vai, muitas vezes o espírito não sabe, não tem nem consciência de que ele desencarnou. Então, ele precisa ser orientado de que aquilo aconteceu, o que ele está sentindo, que ele vai ser amparado, que ele vai ser acompanhado. Ou seja, os espíritos que desencarnam de uma maneira violenta e não conseguem entender o que está acontecendo, eles vão encontrar amparo na espiritualidade para poder ser encaminhados. Né? Então, eles podem se sentir... Tem aquela coisa do Jacó que a gente estudou também. Eles não mostraram na espiritualidade, lá as crianças, que tem aquele momento do despertar, que... Então, também pode estar se encaixando nessa tua pergunta, Marcelo, porque ela pode não ter aquele despertar, então ela vai, né, sendo até ela entender a situação. Você entendeu também? Porque ele fala muito disso, né, naquele finalzinho, quando ele fala do despertar da criança, né? Lembra?
Hein, Marcelo? Ouviu? Sim, vamos esperar, vou esperar, cada um vai esperar seu caso para ver o que vai acontecer. Depois a gente conta, né? Cada um vai esperar seu caso. A gente se encontra lá depois e conta, né? Vamos lá. Não, a gente vai entendendo até lá, não precisa, né? Ninguém precisa estar com pressa para poder entender de uma maneira muito. Vamos pelos livros, aí a gente vai entendendo. Isso. Vamos lá. Na questão 163 do Livro dos Espíritos, deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesmo? Então, vamos lá. Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. E a resposta também fala, né? Então, ela fica perturbada, como aconteceu com o Jacó. Olha, toda a compreensão que ele tinha, ele ficou ainda meio perturbado, né? E isso porque ele tinha a compreensão. Por um espírito que não é espiritualizado, fica, às vezes, uma situação um pouco mais difícil para entender. Mas ele vai ser amparado? Vai. Ele vai ser amparado. Na questão 164, todos os espíritos experimentam no mesmo grau ou pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, pois isso depende da sua elevação, da sua compreensão, né, do que está acontecendo. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Então, ele se desprendeu, então ele já foi morrendo aos poucos? Não, ele foi se desligando dos bens materiais, de todo aquele egoísmo, de todo aquele orgulho, de toda aquela vaidade. Ele foi se depurando, ele foi evoluindo, ele foi trabalhando a sua reforma íntima. Então, quando ele sai do corpo carnal, ele está livre, ele está se sentindo bem, aliviado. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Ainda está muito ligado, então vai demorar mais para se desprender. Então, a sequência do desligamento. Morte física do corpo, desligamento espiritual, balanço existencial, ao filminho que o Jacó viu, perturbação, e agora o que eu vou fazer? Que foi o que ele pensou também. E condução para a pátria espiritual. Aqui na perturbação, ele já queria saber para onde ele ia, onde ele ia morar. Então, tem toda uma etapa. Então, tudo na vida, na verdade, tem a sua etapa, né? Tem as etapas que a gente tem que seguir. No desligamento é a mesma coisa. Então, é a morte física, o desligamento espiritual, que isso a espiritualidade ajuda a fazer, o balanço existencial, filminho que passa, a perturbação, ou seja, é a mudança, é a readaptação da maneira que eu estou vivendo aqui para a maneira que eu vou voltar a viver lá. E a condução para a parte espiritual, é quando eu chego realmente lá. O Leon Denis, no livro Atitude da Família, ele diz o seguinte: no estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que lhe dirigem. Os pensamentos de amor e caridade. As vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve. Então, você está passando por aquele desligamento, ainda está ligado, ainda está sendo auxiliado pela espiritualidade, mas ainda está ligado. Lembra do velório do Voltei, do Jacó? É a mesma coisa aqui. O que lhe dava alívio? O que ele sentiu um alívio? Quando ele foi naquele carro, estavam todos rezando por ele. Não fazendo piadinha, né? Fazendo comentários de quanto que ia ser o velório, quem ia pagar e não sei o quê. Naquele momento, os encarnados, a família tem uma responsabilidade nesse processo de perturbação, através dos nossos pensamentos e das nossas orações. Ajudam a soltar-se dos últimos laços que a acorrentam na Terra. Então, as orações, as vibrações de amor, ao sair da sombra em que está imersa. Então, ela está naquela passagem, e ela está naquela perturbação, que ela está se desligando do corpo material. Então, a nossa responsabilidade é grande quando a gente está num processo desse, participando num processo desse. Então, como agir no velório, do sepultamento, para poder, o espírito que está desencarnando, a gente poder ajudar nesse processo?
Como muitos dos espíritos ainda estão ligados ao corpo físico, eles muitas vezes ouvem as vozes, sentem as energias e vibrações, e por isso é fundamental evitar críticas e piadas no local, maus pensamentos e atitudes inadequadas. Então, o que a gente tem que focar nesse momento? A oração sincera, boas vibrações, o respeito aos familiares, né? Que se você ficar fazendo crítica e piadinha, qual é o respeito ao familiar que está tanto desencarnado como encarnado? E o silêncio respeitoso. Então, fique em prece, né? Isso tudo vai auxiliar nesse processo de desligamento. Na questão 165, o Kardec pergunta: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Vocês acham que o fato de eu ter o conhecimento espírita vai me auxiliar? Hein, gente? Pode deixar mais tranquilo, pelo menos, né? Você vai, pelo menos, ter alguma ideia do que pode acontecer. Não está às escuras, né? Mas melhor que nada, né? Não tem a... Não tem um... Essa foi ótima, melhor que nada, né? Não ter conhecimento nenhum. Não, é que nem tem um filho, né? Você não tem o manual do filho, né? Você tem uma ideia como é. Alguém já contou como é que faz, mas você nunca sabe. Você, quando for para lá... É que nem o Jacó, que ele ficou ansioso em querer gravar tudo, né? Não foi? E acabou ficando até atrapalhando um pouco, né? Não foi? É verdade. E não é só o fato, por exemplo, se o conhecimento do budismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa, o conhecimento do catolicismo, não. Né? Ou seja, se a gente tem algum conhecimento espiritual, né? Se você tem alguma coisa que você acredita que é além do corpo, será que isso facilita? Então, vamos ver o que os espíritos respondem. Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência exercem. Então, eu preciso ser espírita para poder... Gente, eu acho que tem alguma coisa ligada aí. Se puderem desligar o som. Tá um ruído muito ligado aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Quem é que está com o som ligado? Melhorou. É. Então, aqui o que ele está dizendo é o seguinte, né? Como o Kardec estava perguntando para os espíritos, então ele focou nessa linha. Mas, ou seja, não, se a pessoa ela não acredita em nada, né? O que não é à toa, né? Não é ateu, é à toa, né? Ou seja, ele não acredita em nada, mas é um sujeito bom, ele pratica o bem, ele é um cara caridoso, é uma pessoa bondosa, parceira. Então, não vale, só está valendo se ele é espírita ou se ele é católico. Não, é a nossa postura, é como a gente é, né? Então, se eu pratico o bem e eu tenho consciência pura, é isso que vai ser mais importante, né? Logicamente, se eu tenho alguma religião que, na verdade, nos auxilia a nossa depuração, a nossa evolução espiritual, logicamente que isso potencializa. Mas não adianta você ter só a teoria e você não colocar nada em prática, porque, na verdade, é isso. É influência muito grande, sim, mas você tem que praticar. Não adianta você ter só o conhecimento, você tem que colocar ele em prática. Aí sim que está valendo. Não adianta levar o diploma do básico 1, não resolve. Não adianta tirar 10 em todos os questionários e na prova, e na hora que você sai não dá nem bom dia para o porteiro. Viu, Margarete? Vai acontecer que nem o Jacó, vai ter que fazer cursinho de iluminação. Exatamente. Tudo bem, cursinho não tem problema, mas vamos só fazer um cursinho de extensão, né? Não precisa ser voltar logo no começo. Certamente que a doutrina espírita exerce muita influência para diminuir o tempo mais ou menos longo da perturbação espiritual após a morte. No entanto, é preciso que o estudante do espiritismo ou de qualquer outra religião coloque em prática os ensinamentos colhidos no Consolador Prometido. Então, a gente sabe o que é certo,
Então, vamos fazer o que é certo. Aí sim a gente vai conseguir voltar para a nossa pátria espiritual mais tranquilamente. A perturbação que ocorre no trânsito da desencarnação, pela passagem de uma vida para outra, sem que esperemos essa mudança brusca, nos causa um impacto. E, por vezes, perdemos a razão, cuja recuperação demora mais ou menos de conformidade com a nossa evolução. Essa perda da razão, foi o que eu falei nos casos da pessoa que desencarna, e ela nem tem a noção do que ela desencarnou. Então, quando ela perde a razão, ou seja, que ela perdeu, ela está meio perdida mesmo, ela é encaminhada, ela é orientada no plano espiritual. Ninguém fica sem amparo. Logicamente, eu tenho que ter uma evolução, né? A partir do momento que eu conseguir me acalmar, depois que eu desencarnei, eu vou conseguir perceber essa ajuda, né? Mas se a pessoa é muito materializada, ela tem dificuldade até para perceber essa ajuda. Tem casos, né, Luzia, que o pessoal fica dormindo por muito tempo, né? Porque eles estavam tão perturbados. Tem alguns livros aí que eu acho que a gente vai ler ainda, né? Isso. Não lembro qual que é. Sim. Fica deitado lá. Quando ela recobra, realmente já está tão perturbada que tem que deitar e dormir de novo, né? Porque quando ela acorda, na verdade, a perturbação é da própria consciência, né? Então, é da própria consciência. Então, ela acorda, ela não consegue. Então, ela precisa ficar ainda naquele sono educativo, né? Para conseguir ter o processo. Porque quando você dorme, o espírito ainda não perde totalmente. Então, ela consegue ter um processo de tratamento melhor. Porque esses espíritos que ficam dormindo no plano espiritual, eles continuam recebendo passes fluidificantes para conseguir chegar num ponto onde eles são despertados e aí sim conseguem realmente ser ajudados, né, de uma forma mais ativa. Eles mostram muito isso. No nosso lar tem uma parte que eles mostram isso também. Vocês vão chegar a ter a oportunidade de ler isso aí. É verdade, é isso mesmo. Vale muito o conhecimento das leis naturais, principalmente quando vivemos essas leis do modo que foi ensinado por Jesus no seu Evangelho. O homem bom, paciente nas suas funções, alegre nos seus gestos, honesto na sua vida e que ama a verdade, ao abeirar-se do túmulo, cruza seu portal com tranquilidade. Né? Então, aqui, olha o portal, que beleza, tranquilo, né? Então, vai depender tudo de como eu levo a minha vida, de como eu estou caminhando, né? Para poder ter uma passagem mais tranquila. Por saber que os que já se foram com os mesmos ideais, o estão esperando com um bom combatente que venceu a si mesmo. Foi quando o Jacó, depois de passar por aquela perturbação e foi caminhando, sendo conduzido pela filha, chegou lá e encontrou com aqueles amigos que já tinham desencarnado. Então, ele teve esse merecimento, logo no começo. Mas os amigos não estavam no mesmo plano que ele, estavam em outro local. Mas eles foram recepcionar e falar assim, olha, nós estamos aqui para te recepcionar, né, para você seguir a sua caminhada. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como é que será que pode? Ela não alcançou o processo todo. Como é que ela faz para continuar melhorando? Reencarna, né? Isso, é através da reencarnação. Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, eu tenho que voltar para poder me melhorar. Mas eu não aprendo também no plano espiritual? Sim, você continua aprendendo, você aprende nos dois planos. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Então, é através da prova da vida corporal, voltando para o plano carnal, é que você vai conseguir resolver aquele problema com aquele outro espírito,
que está encarnando também, mas que você cometeu muitas coisas ruins, você é no plano carnal que você vai conseguir fazer esses grandes acertos. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Isso a gente já sabe que sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-se na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, as pessoas que não acreditam em outras vidas, né? Então, acha que só essa aqui. Então, a pessoa, achando que não tem outra, ela quer de tudo. Então, ela vai ser egoísta, ela vai ser orgulhosa, porque ela acha que ela tem que ter tudo de bom nessa, que não vai ter oportunidade. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. E assim que se deve entender? Kardec perguntando. Evidentemente, então você perde o corpo pelo seu período e você volta para o plano espiritual, faz um outro planejamento e depois reencarna. Olha aqui, todo mundo aqui na fila para escolher o modelito que vai escolher. Pode ser masculino, pode ser feminino, pode ser branco, pode ser negro. Aí vai depender. Será que é assim que funciona? Numa lojinha? Tudo na vida retorna a outro corpo, obedecendo à lei imutável do progresso. Os caminhos traçados por Deus não serão nunca desviados pela vaidade dos homens, que cai pela própria falta de consciência. Então, esse espírito aqui, ó, esse aqui que está escolhendo, talvez ele tenha essa oportunidade de escolher, mas porque ele tem o merecimento, né? E reparem o corpo que ele está. É um corpo deficiente. Então, ele está usando essa expiação porque ele precisa passar por essa dificuldade. Talvez porque ele cometeu alguma coisa e que ele vai precisar de uma dificuldade maior para poder ter a evolução. As vidas sucessivas são incontáveis, da pedra à árvore, dela ao animal e do animal ao homem, é do átomo ao arcanjo. É uma extensão de tempo que se perde na noite dos milênios, mas o espírito é o mesmo, dentro da sua substância divina, como divina essência de Deus. Então, somos sempre o mesmo espírito, nos depurando, aprendendo, evoluindo, sempre o mesmo. E sempre aprendendo. A gente está sempre em crescimento. A gente, às vezes, pode dar uma paradinha no degrau, mas a gente nunca retrocede. Alguma coisa? No chat não tem. Alguém quer falar? Acho que sempre aquela ideia que a melhor parte, quer dizer, o que nós somos é a melhor, o que nós podemos ser até o momento, quer dizer. A nossa melhor versão é a agora. melhor versão, isso eu acho que é bem interessante sempre pensar assim. Eu não estou tão evoluído, tem tanta coisa para fazer, a pessoa tem que pensar em evoluir sempre mesmo, né? Senão a gente não estava aqui, né? Exato. É porque se a gente ficar pensando assim, nossa, eu tenho ainda tantos vícios, tantas imperfeições, tanto orgulho, sim, eu já tive mais. Né? Agora, o que a gente não pode esquecer, usando esse pensamento positivo, é de ficar, não, tudo bem, né? Eu estou de boa aqui, vou deixar para uma próxima encarnação. É 1 bilhão de anos, né? Mas tudo bem, Deus já nos deu tantas oportunidades, mas se você... a gente não faz isso no nosso dia a dia, a gente não quer sempre uma oportunidade melhor, ou no trabalho, ou num relacionamento, por que não conosco mesmo? Porque a gente tem que ser, de certa forma, um pouco egoísta, porque eu preciso me melhorar. É lógico, se eu me melhorando, eu vou melhorar o meu relacionamento, vou melhorar no meu trabalho, vou melhorar nas minhas relações interpessoais. Então, a gente tem sempre que pensar que está bom? Não está bom, eu quero mais. A gente tem que ser, assim, como é que eu falo, ambicioso na nossa melhora íntima. Né? Essa ambição ela pode ser top, né? Tem que ser a maior ambição é da nossa melhora. O que ele falou, o Emmanuel, né? Temos 365 dias de melhora, né? E tem que aproveitar cada dia. Oportunidades de melhora.
O legal é quando a gente, por exemplo, antes de dormir, de fazer uma prece, né? Quem tem o costume de fazer uma prece antes de dormir, passa um filminho do dia. Será que eu consegui evoluir um pouquinho? Né? Aí você fala, não, mas eu estou dentro de casa, né? Mas será que eu deixei de pensar mal numa situação? Já tô bom. Né? Se eu deixei de fazer uma fofoca, se eu deixei de passar um mau pensamento, né? Isso já está valendo, né? São pequenas situações, né? Se eu deixei, por exemplo, não reclamei com meu filho porque ele deixou a toalha molhada em cima da mesa, da cama, e aquela discussão poderia ter virado alguma coisa ruim. Então, de repente, a minha postura em relação ao meu dia a dia, como é que eu posso evoluir nisso, né? Para trazer harmonia para a minha vida e para os que estão próximos de mim, né? Fala bom dia para aquele amigo que a gente encontra no elevador, que ele nem olha para sua cara, oi, bom dia, hein? Joga uma vibração positiva aí para ele. Bom dia para mim, até a atitude dele pode mudar, né? É verdade, exato, é isso mesmo. Então, vamos lá na pluralidade das existências. Você reencarnou para ser um guerreiro. Todo ser humano nasce com objetivos a serem conquistados na vida. Você nasceu para enfrentar a vida e tornar-se melhor. E aí a questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, não há justiça. Então, a gente reencarna para melhorar. Reencarnação, ele é um processo de despertamento da alma. As vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza. É, pois, uma depuração constante em rumos variáveis. Então, em cada encarnação, a gente vai ter, ou a gente reencarna em outro corpo, né, se é homem, reencarna em mulher, ou em outras situações, hoje eu reencarnei bem de vida, amanhã eu vou ter um pouco mais de dificuldade financeira, ou eu reencarnei no corpo físico perfeito, em outros reencarnei com uma dificuldade ou intelectual ou física mesmo, né? Ou seja, em cada reencarnação eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu estou me depurando. Seu espírito tem sede de aprendizado e o desejo de vencer desafios. Para isso, você reencarnou. Isso aqui, o seu espírito tem sede de aprendizado, é como um instinto, né? A gente vem sempre querendo mais, né? E a gente não pode deixar esse sentimento dormir. É por isso que, se a gente deixa ele dormir, a gente estaciona naquela encarnação. Então, a gente tem que deixar esse instinto sempre ficar forte, essa vontade de ser melhor. Ela é uma das leis de Deus e se encontra fixada, a reencarnação, né? É uma lei de Deus e se encontra fixada na eternidade para ajudar seus filhos a compreenderem a si mesmos, a serem obedientes aos programas do Todo-Poderoso. Isso estava escrito, obedientes, eu quase mudei, mas para ser fiel ao tema, ao texto, eu não mudei. Mas o obedientes, eu acho que a gente tem que substituir, porque se eu compreendo o programa do Todo-Poderoso, eu não preciso ser obediente, porque eu já tive a compreensão. Então, eu só sou obediente quando eu tenho a imposição de fazer. E se você tem a imposição de fazer, aquilo não está interiorizado. Então, eu tenho que compreender os programas do Todo-Poderoso. Se eu compreendo e se eu aceito, aquilo sim vai fazer sentido para mim. A questão 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Bom, agora vamos combinar aqui, vamos conversar aqui um pouquinho, só para saber. Deus é bacana, ele dá inúmeras reencarnações. Pô, eu vou ficar a minha vida toda aqui reencarnando. É isso que eu quero para mim? Ou eu vou querer sempre melhorar para poder chegar numa situação de espírito puro, lá no mundo do foco da Margarete, que a Margarete já queria lá passar para os mundos regenerados, os mundos felizes. Como é que a gente faz para ir para lá? A gente vai ficar reencarnando sempre, sempre, sempre? Aí depende de cada um. Aí eu tenho inúmeras reencarnações, eu tenho. Mas eu tenho que ser proativa, né? Eu tenho que fazer o negócio certo, eu tenho que ser...
Será que eu vou chegar no finalzinho lá? Eu estou lá desencanando, eu estou lá deitada na minha cama já desencanando, vai passando o filminho, fala, pelo amor, eu não fiz tudo que eu podia, hein? Eu vou me cobrar? É lógico, a gente vai acabar sempre se cobrando um pouco, né? Mas eu quero me cobrar menos. Então, para eu me cobrar menos, o que eu tenho que fazer hoje? Aprender, né? Aprender a viver. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, gente, álcool gel nas nossas atitudes, para se manter sempre depurado, né? Então, as nossas atitudes é que vão fazer com que a gente se transforme cada vez em espírito mais puro. Na questão 169, o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos em geral? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, tá. Então, aqui está falando, não, quem avança rapidamente se poupa das provas. Ah, por que então Deus permite que um avance mais rapidamente? Não é Deus que permite, somos nós que avançamos, fazendo sempre as escolhas assertivas. Então, eu estou sempre fazendo a escolha certa, eu estou sempre tentando fazer a coisa para o bem, olhando os ensinamentos de Jesus, olhando para o outro, fazendo para o outro aquilo que eu queria que fizessem para mim. Então, se eu tomo esse tipo de atitude simples, eu estou avançando. Eu estou avançando. E aí eu vou ter que voltar numa outra encarnação? Sim, porque eu ainda não sou ser angélico, né? Eu não tenho o meu espírito ainda purificado, com uma luz de holofote, eu não tenho ainda. Então, eu tenho que voltar. Mas a encarnação que eu vou voltar, ela vai ser, vai me dar oportunidade de eu avançar naquilo que eu já avancei, que se fixou no meu espírito e que eu não vou errar mais. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente vai reencarnando, as nossas encarnações vão sendo mais tranquilas, com menos dificuldades, porque nós estamos... É a nossa melhor versão, né? Como disse a Priscila, é a nossa melhor versão. Parada para a água. Né, no chat não tem nada. Pessoal, deixa eu ver aqui. Não tem nada mesmo. Significa que está tudo bem absorvido, tudo bem entendido. Agora vem a justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus. Então, o que significa a reencarnação, na verdade? É a justiça de Deus. E a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então, nós, em relação aos nossos filhos, né? Quantas vezes a gente dá novas oportunidades para ele? Ah, fez errado, vamos lá, tenta fazer de novo, vamos lá que eu estou te ajudando, vamos lá que eu vou te orientar. Deus é assim conosco, né? Então, ele dá as encarnações para a gente poder se melhorar. Agora, ele vai fazer a lição para a gente? Não, porque quem faz a lição para o filho é um mau pai, é uma má mãe, ela não está ajudando. Então, Deus não é, o Deus é o melhor. Então, se ele é o melhor, ele nos dá oportunidade, ele nos ensina, ele nos dá o exemplo de Jesus, agora vai e faz. Agora é por tua conta. Eu te dei a oportunidade, aproveita. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Então, a gente vê, por exemplo, uma pessoa que nasceu com uma deficiência gravíssima, né? Ou pessoa com paralisia cerebral, que tem que ficar na cama direto, né? Não tem outra alternativa. E aí, se a gente pensa na justiça da encarnação, a gente fala assim, nossa, mas que triste, né? Não, que bom que ele conseguiu reencarnar neste corpo, que ele vai conseguir passar por todo um processo de aprendizado, preso numa deficiência severa, que foi
ou por escolha, ou por imposição, não, ou porque a espiritualidade viu que ele precisava passar por esse processo justamente para poder evoluir de uma maneira melhor, ou pular passar por uma reencarnação dificílima para ele poder se depurar, né? Então, daí a justiça da reencarnação. Ele vai ficar só nessa encarnação? Não, ele vai conseguir ter a próxima que vai ser melhor do que essa que ele está tendo. Ô, Luzia, nesse caso Oi. que você falou, essa também é uma necessidade da família, porque para ele é uma dificuldade, mas para a família também é uma dificuldade, né? Então, a família toda está passando por um processo de depuração, né? Sim, pode ser dois casos, viu, Rosa? Pode ser por uma necessidade, porque essa família já teve uma historinha com esse outro espírito, que ele veio com essa dificuldade, ou a família que está acolhendo veio por missão, né? Então, eu tenho tanto amor por esse espírito que eu venho para ajudar, né? Então, pode ser tanto por missão como por prova também, como prova, expiação, né, dessa família. Tem os dois lados. Tá bom, obrigada. Todos os homens não são filhos de Deus? Então, todos merecem as várias oportunidades da encarnação. A reencarnação é lei universal, vigente em todos os mundos habitados. Então, Deus tem as leis universais, e então todos os outros mundos, a reencarnação funciona também. E, como tal, é imutável. Então, a reencarnação é uma lei universal. O espírito anima quantos corpos precisar para o seu despertamento espiritual. Só que a gente já sabe, pelas outras aulas que foram dadas, que depende de cada mundo como ele vai reencarnar, porque os mundos são diferentes, as composições são diferentes dos mundos. Então, tem essa mudança também. Mas o processo de voltar e reaprender, ele existe em todos os mundos. A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus, proporcionando a todos as mesmas oportunidades de viverem bem, de usarem seus poderes e de gozarem seus esforços e suas conquistas. Então, a gente vem com a nossa malinha de aprendizado que a gente coloca em prática. Na questão 172, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras, nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Então, má notícia aqui, distanciadas da perfeição. Então, é isso que eu ia falar. Oh, meu Deus, nós estamos bem ali no comecinho, né? Então, temos que depurar bastante. Nós não foram as primeiras, então a gente já teve mundo pior, tá? Então, estamos aqui, não vamos começar a chorar aqui, vamos achar que a esperança está aqui na frente, né? A gente era gnominho antes, gnominho. Vamos desanimar. Como há muitas moradas na casa de meu pai, existem vários mundos nos quais podemos reencarnar. Passamos por vários deles, sempre nos adaptando a cada um de acordo com a sua estrutura, que eu acabei falando lá atrás. Os mundos se classificam de acordo com a evolução moral de seus habitantes. Então, se nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, que estamos todos nivelados, né? Então, o que vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas o pacote é o mesmo, né? Então, tem um feijãozinho que é mais puro, tem outro feijãozinho que é médio, tem outro feijãozinho que está sem de impureza. Mas ali, é tudo feijão. Sendo assim, os espíritos que estão encarnados em determinado planeta estão dentro da mesma ordem. Ao evoluir, passam a outros mundos. Podem reencarnar em mundos mais atrasados em missão. Então, é o que eu ia falar. Então, todos estão no mesmo grupo, né? Mas só que uns vêm de outros mundos mais evoluídos como missão para poder ajudar.
Então, são espíritos missionários, que eles vêm ajudar. É o nosso caso, né, Luzia? Poxa Não, vida. eu não. É melhor pensar assim, né? Ai. Quando reencarnamos, temos que passar pela fase da infância, pois é uma fase de readaptação. Aí você fala pensando, puxa, mas puxa vida, eu já tenho que aprender tudo de novo, tenho que aprender a ler, a andar, a comer, a andar, a falar, tudo de novo, tudo de novo. Quanto mais evoluído o mundo, menos ingênua será a sua situação nos mundos superiores. Muitas pessoas comentam, pessoas que se relacionam com crianças pequenininhas, por exemplo, eu tenho contato com os sobrinhos da minha nora. Quando eu fico conversando com uma criança de 5 anos, você fala assim, nossa, não tem nada a ver. Quando eu dava aula para educação infantil, gente, essa criança já veio com a parte emocional dela muito evoluída, né? Então, faz perguntas, bate papo, assim, numa conversa, você fala, não, essa conversa você só ia ter com uma criança de 10 anos, né? Então, essa compreensão é porque nós estamos num mundo em que a gente reencarna, mas a gente reencarna com a nossa bagagem. Então, vem sempre mais evoluído. Essas crianças estão vindo mais evoluídas, e a gente consegue perceber isso de uma maneira muito clara. Então, essa evolução é que elas vêm sempre para ajudar a dar mais um passo, né? Elas vêm para contribuir. O período da infância é mais curto, para que o ser reencarnante possa entrar rapidamente na vida adulta. Então, o período da infância, nos processos reencarnatórios, ele sempre é curto. Depois, logo, hoje em dia, um adolescente de 15 anos, muitas vezes já está no mundo do trabalho, já está trabalhando, já está fazendo tantas coisas que antigamente só um jovem de 20 anos ia fazer, né? Eles já começam mais cedo com as suas atividades. E assim aprender mais rápido e aproveitar melhor a sua nova existência. Na questão 180, ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? O que vocês acham? Sim, conserva a inteligência. A inteligência dele continua. Não se perde, né? Não é isso? Não, isso. Então, vamos ver o que o espírito explica para Kardec. Intuito, né? Intuição. Sem dúvida. Oi, qual foi a pergunta? Conserva a inteligência. Isso, conserva. Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Então, vamos supor aquele exemplo lá da paralisia cerebral. Às vezes, a criança, na paralisia cerebral, ela só tem o físico comprometido, mas a parte intelectual dela está normal, né? Ou seja, ela vai conseguir usar todo aquele potencial de inteligência? Ela não vai conseguir, porque o corpo físico que ela voltou naquele corpo preso, ela não vai conseguir. Mas por quê? Foi necessário? Sim, foi necessário, porque ela precisava se depurar espiritualmente. O intelecto dela na encarnação anterior, ela desenvolveu, mas o lado espiritual e o lado moral não. Então, ela precisa vir com uma restrição maior no corpo físico para poder desenvolver aquilo que ela precisa mais. Então, às vezes, ela não perdeu a inteligência, ela continua com aquela inteligência, mas com a encarnação, com os débitos que ela teve, ela vai precisar vir num corpo que lhe impede de poder usar. Bem interessante, né, Luzia, essa parte, né? Quando ela acaba não fazendo, né, o que deveria fazer, acaba sendo forçado, né, de uma forma diferente a desenvolver a parte espiritual, né? Exato. Por isso que a gente tem que sempre equilibrar a nossa melhora no lado corporal, né? Manter o nosso corpo físico, que ele é o nosso instrumento, enquanto vivemos aqui na Terra. Então,
fazer a evolução espiritual e moral. Aí sim a gente consegue evoluir de uma maneira equilibrada. Tem que manter as duas, né? Na Manter mesma as direção. duas. Na questão 8.4, o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Opa, vamos lá para o mundo feliz. Vamos lá, será que é igual lá comprando a roupinha? Será? Comprando o corpo físico? Nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja. Se o merecer. Então, eu estou merecendo ir lá com o meu cartão de crédito comprar o meu mundo? Será que eu vou? Cadê os meus bens morais? Cadê a minha bagagem moral, a minha bagagem espiritual? Se está merecendo, tá bom. Tem equilíbrio vibratório para manter naquele mundo? Margarete, será que você pode ir lá mudar, Margarete? Estou torcendo para a Margarete dar um pulo na evolução dela. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de evolução. Então, não adianta eu querer ir lá para o mundo regenerado, se eu estou no mundo de prova e expiação e ainda estou batendo cabeça aqui. Então, eu tenho que me melhorar aqui para poder merecer ir para o outro mundo. É merecimento, não tem outra maneira. Aliás, isso é em tudo, né, gente? Eu tenho que merecer, eu tenho que trabalhar para poder me melhorar. Na questão 8.6, há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eu vou usar o meu perispírito, esse envoltório, a partir do momento que eu estou encarnando em mundos ainda muito inferiores. À medida que eu vou me depurando, eu não vou precisar mais do perispírito, vou ficar só com o espírito. Eis, então, o estado dos espíritos puros. Se não tiver, eu vou dar uma acelerada, que eu estou falante hoje, viu? Pode acelerar, não tem nenhuma pergunta, não. Vamos lá. O espírito, então, as transmigrações progressivas. O espírito não goza desde a sua formação da plenitude de suas faculdades, pois para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. A inteligência, pouco a pouco, se desenvolve. O estado da alma, na sua primeira encarnação corporal, é o da infância corporal. Então, na sua primeira encarnação, a inteligência apenas desabrocha e a alma se ensaia para a vida. Então, é um processo evolutivo, gradual. Já os do selvagem é uma infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, ele está aos poucos, né? Evoluindo. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corporal. Segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo para alcançarem a perfeição. Quando falou do crisol, eu me lembrei da borboleta. Começa a lagarta, né? Depois ela faz aquela casinha, porque fica presa, né? Então, você imagina, ela está no mundo de provas e expiações. Então, enquanto ela é lagarta, ela está no mundo selvagem. Está ali presa no prova de mundos e expiações. Quando ela se liberta, ela vai para o mundo regenerado, o mundo feliz, que ela vai voar, né? Será que todas as existências são produtivas para um espírito? Infelizmente, não. Há espíritos que desperdiçam muitas encarnações, persistindo em manias de grandeza, numa busca desenfreada pela fama e pelo poder. Então, eu tive a grande oportunidade de trabalhar com poder, eu tenho nas minhas mãos uma capacidade de gerir, de gestão, de ajudar outras pessoas, e o que eu faço com ela? Eu só vejo os meus interesses. Aí já viu. Quantas encarnações jogadas fora por causa dos vícios e dos desequilíbrios do sexo? Mas a misericórdia divina é para todos. E como errar faz parte do processo de aprender, o Pai bondoso permitirá novas encarnações.
para que o aprendizado não se perca. E, pelo contrário, que continue evoluindo. A marcha dos espíritos é progressiva e não retrógrada, graças a Deus, né? Então, a gente está sempre evoluindo. Em suas diferentes existências corpóreas, podem descer como homens, mas não como espíritos. Então, pode descer materialmente, né? Numa outra condição física, mas não como espírito. Aquilo que eu aprendi, ele não se perde. Assim, a alma tem assim, a alma de um poderoso na Terra pode mais tarde animar o mais humilde operário. Então, olha aqui, tanto o operário como o patrão, dois orgulhosos, cada um no seu papel. Então, numa próxima encarnação, pode ser que mude esses papéis. Mas se eu não mudar a minha postura nesses papéis, eu vou continuar reencarnando nessas situações difíceis sem progredir, e cada vez mais numa situação difícil. E vice-versa. Então, eu vou ter sempre a oportunidade, mas eu tenho que aprender, e aprender mesmo, e não fazer a coisa errada. Na questão 192, o homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as suas dificuldades. Eu posso, sim, de acordo com as minhas escolhas. Aí tem na mensagem: aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que pede sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e desespera. Vamos dizer aqui que o pobre não é aquele que tem menos direito, é o pobre de compreensão, né? O pobre que perde aquele bem material e fica desesperado. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Na questão 95, a possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho, como o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde. Então, eu sei que eu sou muito orgulhosa, mas tá bom, eu vou fazer isso na próxima encarnação. Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e esses ideais conduz à incredulidade. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes, em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal. Mas aí já estou do outro lado, né? Já está passando o filminho. E então que trará numa nova existência um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. Mas eu já tenho essa compreensão, eu não vou errar agora, né? E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados do que outros. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa. Não tendo dúvida, vou seguir. Pode ser, né, Pri? Tem nada. Está tranquilo aqui. Então, vamos lá. Sorte das crianças após a morte. É um tema que você olha, você lê, aí você vê de novo. Sorte das crianças após a morte. Vamos entender. Questão 197. O espírito de uma criança morta, em tenra idade, é tão adiantado como o de um adulto? O que vocês acham? E aí, pessoal? Corpo físico não quer dizer corpo espiritual, né? O avanço não dá para ser medido pela idade da pessoa, né? Às vezes... Criança, Opa, quem... né? É a Priscila que está falando, o corpo físico da criança, né? Não vai dizer que o espírito ele é secular, né? Então, ele tem bastante tempo de vivência. Então, não dá Então, para pode ser que essa criança que veio, às vezes é bem mais velha, né? Porque pode ter vivido muito mais. Então, é um espírito mais antigo. E possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Então, às vezes, ele vem naquela família porque
Ele, enquanto criança, é um espírito que vem ajudar a evolução dos outros membros. Um espírito que se encontra animando uma criança, em muitos casos, é mais evoluído que seus próprios pais. E isso é frequente no seio da sociedade humana. Então, por isso que a gente fala assim, eu tenho que ensinar muito para os meus filhos. E enquanto você ensina, você também aprende. Por vezes, são os mesmos ancestrais de volta com as experiências que granjearam, com novos aprendizados no mundo espiritual, que trazem para novas experiências na carne. A vida é uma constante aprendizagem. Os adultos devem, e é sua obrigação, cuidar das crianças e dos velhos. Porque se a criança é o futuro, como todos afirmam, o velho é a criança do porvir. Então, é o nosso processo, né? A gente nasce, cresce, evolui e morre. Depois volta de novo. Preparação reencarnatória do plano espiritual. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. André Luiz. São mudanças pedidas pelas leis da reencarnação e dos reencontros, que as crianças voltam. E aí vem aquelas crianças boazinhas, né? Olha aí, olha essa criança. Bem assim, fofinha. Se uma criança é rebelde, devemos estudá-la e procurar aparar as arestas desta alma, que se encontra em um fardo de carne em formação, porque é ensinando que se aprende, é instruindo que se instrui. Então, às vezes, esse espírito, que é um espírito rebelde, ele vem para que nós, os pais, possamos ajudar nessas imperfeições. Então, ou nós temos essa criança, temos esse espírito na nossa responsabilidade como missão, ou como expiação. Então, eu tenho que ajudar, porque ele veio revoltado por minha causa numa encarnação anterior. Então, independente de que situação for, é nossa responsabilidade. O que seria dos professores sem alunos rebeldes, né, Marcelo? Como testariam o que aprenderam? Como é que a gente vai testar o que a gente aprendeu se a gente não pegar alunos difíceis, né? No caso dos educadores, e pais, filhos rebeldes? Como é que a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu? Não, e também, às vezes, esses filhos rebeldes também é para testar até a nossa paciência, né? Nossa resignação, porque às vezes você fala, você nunca foi uma mãe paciente, então você vai ter que, né, adquirir essa paciência, com certeza, também, né? Vai nos ajudar nesse processo evolutivo, né? Ô, Luz, eu pensei que você me chamou de aluno rebelde. Não, você é professor. É que aqui eu sou aluno, né? Pode ser que eu esteja rebelde. Não sei, né? Bom, agora eu não vou nem me aprofundar na questão. Não tem tempo, tá na aula, tá andando. Isso, Rosa. Valeu. Vamos, tem bastante aula ainda, né? Vamos lá. Os encontros de pais com filhos, de professores com alunos e de amigos com inimigos. É que enriquecem os celeiros dos dons da vida e despertam valores nunca antes sonhados pelos homens. Compete a cada alma, onde estiver, buscar esse entendimento, por ser esse caminho o caminho da luz, onde encontramos e desfrutamos a felicidade. Na questão 198, o espírito da criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores, então é o lance da bala perdida, né? Então morreu, já virou anjinho. Será que é assim? Se não fez o mal, também não fez o bem. Deus não afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Então, se cumpriu o seu caminho, aí sim, pode ir, né? Mas não é porque ela desencarnou que ela virou anjinho porque ela é criança, porque ele é um espírito eterno. A gente não pode esquecer isso. Não é o fato de uma criança ter falecido em tenra idade que a faz pertencer ao reino dos anjos, como de costume se fala em outras religiões. Eu acho que, na verdade, usa-se
esse tipo de fala para apaziguar o coração das pessoas que perderam, né? Ela se agrupa depois da morte do corpo físico, em esferas condizentes com o seu tamanho evolutivo. Então, ela desencarnou criança, ela vai no plano espiritual. Lembra a escola da Marta, onde a Marta trabalhava, que era a filha do Jacó? Aqueles espíritos desencarnados, de criança, eles vão para lá. E aí ficam até o momento de despertamento que ele tem de compreensão da encarnação que ele precisou passar, né? Então, aí, quando ele tem esse despertamento já no plano espiritual, aí ele volta para o espírito normal, né? Por suas qualidades espirituais. Ninguém faz anjos. O que transforma o espírito das trevas para a luz é a maturidade espiritual. É o tempo sob as bênçãos do Criador. Pode acontecer que o corpo de uma criancinha esteja sendo animado por um espírito angélico, por um espírito missionário. Assim como, em muitos casos, anima uma criancinha, um espírito de condições inferiores, que veio para se depurar através daquela família, que é responsável para ajudar esse espírito. Quando cresce, ele se denuncia, exteriorizando o que realmente é. É pela vivência que reconhecemos quem se encontra animando esse ou aquele corpo, seja da idade que for. Então, às vezes, a gente percebe numa família crianças que têm a mesma condução educativa, mas elas demonstram características morais diferentes. Conhecemos a alma por suas qualidades, e essas qualidades as reconhecemos na vivência do dia a dia. Na questão 199, por que a vida se interrompe com frequência na infância? A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. Então, pode ser que ela tenha que completar só um período para completar aquela sua missão, né? Ou aquele restinho de fluido, alguma coisa que foi combinada no plano espiritual. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Então, ela veio também como espírito missionário nessa questão. Na 199A, em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenridade. Recomeça uma nova existência. Então, ela pode reencarnar logo, ou pode passar por todo um processo de aprendizagem, de combinação, e depois retorna, dependendo do seu grau de evolução. Se o homem só tivesse uma existência, e se após essa a sua sorte fosse fixada com a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana que morre em tenridade para gozar sem esforço da felicidade eterna? Então, eu tive uma encarnação curta, e aí, o que eu vou fazer? Acabou? Não. E com que direito seria ela liberada das condições, quase sempre duras, impostas à outra metade? Então, eu tenho uma vida longa, passei por várias situações difíceis. Aquela criança que morreu logo, então ela foi aliviada das suas provas? Não. Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, faz-se a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem a sua responsabilidade. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não poderia exercer a sua influência. Então, às vezes, uma criança é muito rebelde desde muito cedo. 2, 3 anos é uma criança difícil no lidar. Então, é um espírito que precisa ter disciplina, ter acompanhamento bem próximo, né? Essa figura que você colocou, Luzia, lembrei daquele lá, Esqueceram de Mim, né? Não é? Que tinha é. Não se vê algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, o instinto do roubo
E isso, não obstante, os bons exemplos do meio. Então, ela já vem com isso como a malinha dela, né? A malinha que ela trouxe. E ela cai naquela família que ela tem que se depurar. Então, às vezes, são crianças que têm que passar por uma disciplina rígida mesmo, porque ela precisa daquilo. Então, a família, às vezes, fala assim, nossa, eu vou delegar para psicólogo. Então, tem que delegar, porque às vezes precisa mesmo. Mas você ali, com a sua formação moral e a sua formação espiritual, é que você tem que dar um norte para esse espírito que você aceitou no plano espiritual que é receber. Ele não caiu de paraquedas. Você aceitou. Você não lembra, mas você aceitou. Mas de onde pode provir esses instintos tão diferentes entre crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? Aqueles que são viciosos é que progridem menos e têm, então, de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. Então, ele traz isso, então ele precisa passar por esse momento. Deus é justo e tudo o que plantamos, ele nos ajudará a colher. É assim que a lei se mostra a mesma para todos, e a justiça de Deus a todos abrange. A curta duração da existência de algumas crianças é, por vezes, influência da existência passada, que foi interrompida antes de cumprir seus dias na pauta da vida. O que ficamos devendo, haveremos de saldar. Entretanto, pode ser igualmente como o caso mais fácil, um espírito que somente deve dias ou meses, e mesmo anos para conquistar sua alforria na terra. Passar a pertencer a esferas elevadas, servindo também para aprovações dos pais, que sempre reajustam alguma coisa com esse fato que abala os seus sentimentos. Tudo isso se explica pelos processos das vidas sucessivas. Eles são as chaves com as quais abrimos as portas de muitos conhecimentos espirituais. Não blasfememos quanto da perda de uma criança, desde quando tenhamos usado todos os recursos possíveis para a sua continuidade na Terra. Então, nós ajudamos, nós fizemos tudo o que podíamos por aquela criança, então o resto é a providência divina. Deus sabe o que faz, e os agentes da divindade se encontram trabalhando em toda parte, nos dando assistência no que se refere à vida e ao nosso despertar para as realidades espirituais. Eu me lembrei aqui, na hora que estava passando por essa, que a gente não deve blasfemar com uma perda de uma criança, daquele caso de uma família oriental que perdeu a criança assassinada por um empregado, e que ela foi lá, o pai foi lá no presídio e perdoou aquele assassino, né? Será que perdoou mesmo? Oi? Será que perdoou mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que perdoou, acho que foi sim. político, eu não gosto dele. Ele virou político, mas eu entendo que ele, né, ele perdoou, com certeza, né? Eu acho que sim. Esse Ota mesmo, esse mesmo. Eu acho que ele teve essa compreensão. O Williams falou que morava ali perto dele. E aquela mãe que matou a criança, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Então, aí existe todo um processo, né? E a gente tem que se basear que, como não há vítimas, né? Ou seja, ela poderia ter tido uma escolha, né? Porque, na verdade, nós não temos o livre-arbítrio, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, podemos fazer as nossas escolhas. Então, talvez ela fez a escolha errada, e que ocasionou na morte do filho, né? Na morte do filho. Mas, como não existem vítimas, então, aquela criança, ela veio, talvez, com cumprimento de missão também. Né? Talvez ela tenha vindo com a missão de fazer aquela mãe ou aquele padrasto mudarem o comportamento, mas eles fizeram outra escolha. E a criança talvez tenha vindo com essa missão. Isso eu estou só floreando, né? Estou colocando aqui uma outra reflexão. Né? Porque, na verdade... Aí, eu também gostei da sua reflexão, porque ela vem para ver se a pessoa muda a atitude. Porque pode ser que ela tenha tido uma mesma atitude numa encarnação anterior,
e veio para provar de novo se ela conseguiria mudar a atitude, né? De repente. Não só da mãe, mas como do padrasto, que já tinha esse comportamento em outras situações, um comportamento Não agressivo. estamos julgando, né? Nós estamos criando hipóteses que a gente pode considerar, né? Isso para a gente não blasfemar de acordo com, né, da morte daquela criança. Eu não quero nem escutar jornal, eu não escuto jornal, né, para não saber das coisas. Mas, de vez em quando, alguém buzina no meu ouvido umas coisas dessas. Eu falo, meu Deus, que eu não quero nem saber. Eu vim a passeio nessa vida, eu não quero saber dessa notícia. Tem depois que uma historinha que dá tempo, que ela é curtinha, é o lavrador e a enxada. Chico Xavier, há mais de 20 anos, era empregado na fazenda de criação do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo. Certa manhã caminhava para o trabalho, atravessando o largo trecho de campo no rumo do escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. As exigências eram sempre muitas. Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes, pedindo socorro. Aflitos rogando consolação, curiosos reclamavam esclarecimentos, ateus insistiam pela obtenção da fé, os problemas eram tantos. Quando curvava a cabeça, desanimado, aparece-lhe Emmanuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. Era um lavrador ativo, manejando uma enxada ao sol nascente. Reparou, disse ele ao médium, guiado pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após, fez uma pausa e considerou. Nós somos a enxada nas mãos de Jesus. O divino semeador, aprendemos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou a iluminada renovação interior e disse: é verdade, o desânimo é um veneno. Sim, concluiu o orientador, a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. O benfeitor despediu-se e o médium abraçou o trabalho. Naquele dia, de coração feliz e a alma nova. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 5. Então, fica assim, vou interromper aqui o compartilhamento. Vamos, então, gente, pegar a nossa enxada para não deixar enferrujar. Para seguir a nossa caminhada aí. Legal a aula. Ótimo, né? E aí, pessoal, tem mais alguma coisa para colocar ou podemos encerrar? Podemos encerrar, então? Rapidinho só. Eu sempre penso essa questão de causa e efeito, né? Porque, como a gente nunca sabe se a gente aprontou alguma e a gente está recebendo o efeito, também pode ser uma causa nova, né? Quer dizer, você pode criar, que nem essa questão da moça que matou, sei lá, os pais mataram, eles podem ter criado um fato novo que no futuro que eles vão colher, né? Então, você nunca sabe se é uma consequência ou é uma causa nova, né? O importante dando um exemplo só desse aí, vamos imaginar que já era uma característica, eles já vinham com isso de uma outra encarnação, de uma outra formação, e eles tiveram essa oportunidade e não aprenderam, né? No caso do menino, talvez ele veio como um espírito missionário para tentar ajudar, mais uma vez não conseguiu. Então, acaba sendo um benefício para esse espírito que veio, encarnou em eternidade, a sorte da morte na infância, né? E dos pais que contraíram outro débito. Ou, às vezes, com essa consequência mais grave, eles aprendem, né? Então, na verdade, a gente tem que acreditar, né? Porque em vez da gente ficar com raiva, na verdade, isso é uma coisa, né,
que você que tem filho, você que tem neto, você fala, ai, meu Deus do céu, mas você fala, são espíritos ignorantes, que eles estão no planeta para aprender, como nós, né? Então, a gente também tem que rezar por eles, porque, na verdade, é isso que eles precisam, de equilíbrio espiritual. Então, se a gente fica com esse sentimento, a gente não está ajudando. Então, para a gente poder ajudar nesse processo evolutivo, a gente tem que pedir oração, né? Oração pelos suicidas, oração para esses espíritos que ainda estão precisando de muita oração para conseguir ter ouvidos de ouvir. Então é isso aí, vamos encerrar então, né? Vamos encerrar. Só lembrando que o Rafael, depois que a Priscila fizer o finalzinho, aí vem o Rafael e depois a Mônica, tá bom? Ah, tá. Tá bom. Então, vamos todos, então, fechando nossos olhos, agradecendo a Luzia, né, que preparou essa aula com tanto carinho, com tanto amor, fazendo com que nós refletíssemos sobre diversas atitudes nossas, né, sobre nosso dia a dia, sobre as coisas que nos acontecem. Então, vamos agradecer, né, tudo que foi passado e que possamos aí estar refletindo sobre as nossas vidas. Vamos, então, agradecendo mais um dia de aula, agradecendo a espiritualidade que está conduzindo essa aula com muito carinho, muito amor, a todos os que estão presentes, que se fizeram ouvindo, né, da aula, e que possamos, na semana que vem, né, com esse mesmo carinho, com esse mesmo intuito desse aprendizado, estarmos presentes novamente na aula. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus e graças a Vamos Jesus. então envolvendo, né, o nosso querido amigo Rafael, que fará as vibrações por nós, e a querida também Mônica, que vai fazer o encerramento da aula por nós também. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. É Mônica para o final, tá? Desculpa. Só confirmando, eu faço a harmonização, né? Isso. Bom, mais uma vez, agradecendo a todos do GEMB, a Luzia, a Priscila e a todos que estão envolvidos e a todos da espiritualidade que esteve com a gente aqui também. Foram bons ensinamentos, boas passagens que nos foram dadas no dia de hoje. Agradecendo também a toda a tecnologia, as pessoas que envolveram a tecnologia, que nos ajudam a fazer essa aula de várias localidades, que a mensagem possa ser chegada de várias formas diferentes a todos nós. Uma boa mensagem que nós tivemos hoje, e que assim podemos passar uma semana bem envolvido e bem tranquilos, com boas experiências pegadas na aula de hoje. Obrigado, e eu passo agora para a nossa colega. Agradecemos aos benfeitores espirituais que nos assistiram, inspiraram a Priscila, a Luísa durante essa aula. Apresentamos a filha da nossa irmã Cristina, nossa amiga. Pedimos à espiritualidade amiga que a envolva com muita luz e paz para que ela tenha uma recuperação breve e tranquila. Oramos pelos nossos familiares, pelos que sofrem angústia ou enfermidades, enfraquecidos na fé, e para aqueles que nos aborrecem, encarnados ou desencarnados. Amado Mestre Jesus, rendemos-te graça pelo privilégio de estarmos reunidos, pela alegria, pela força espiritual que o Senhor nos concedeu. Rogamos que nos fortaleça com muita fé e que possamos ser luz por onde passarmos, levando a tua palavra, a tua mansidão. Por tudo te rendemos graça e rogamos a tua proteção até que voltemos a nos encontrar na próxima aula. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, então, a todos pela presença, obrigado pelas orações. E a semana que vem